Gênesis ao Apocalipse, nós vamos observar o Espírito Santo atuando de uma forma momentânea ou até interrupta, orientando, direcionando o povo do Senhor. É uma verdade bíblica. Mas nesses dias eu fiquei me perguntando, me questionando, até dialogando com algumas pessoas: será que a nossa geração, será que é a igreja do século XXI tem vivido sob a orientação do Espírito Santo? É um questionamento que nós precisamos nos atentar. Será que a nossa geração está sob o direcionamento do Espírito Santo? Será que somos verdadeiramente dominados pelo poder do Espírito Santo? Será que as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas decisões têm sido guiadas, direcionadas ou conduzidas pelo Espírito Santo? Eu vou até melhorar. Será que nós, essa geração presente, conhece a voz do Espírito Santo? Quais têm sido as nossas ações mediante ao que o Espírito Santo tem nos falado? Será que verdadeiramente nós já tivemos conhecimento, experiências proporcionadas pelo Espírito Santo? E eu fiquei me questionando esses dias: será que eu não vivi emocionalismos pontuais? Será que o que eu vivi, que eu achei que era algo, um impacto do Espírito Santo, um encontro com o Espírito Santo, não foi somente uma ação emocionalista da minha parte? E o que é ser guiado pelo Espírito Santo? O que é ser dominado pelo Espírito Santo? O que é viver sob o domínio do Espírito Santo? Será que verdadeiramente a igreja da Parapuã tem vivido o querer do Espírito Santo? Nós vamos observar no texto que nós lemos, pano de fundo, é um diálogo entre Jesus e um príncipe dos judeus. Nicodemos, ele era um homem, era fariseu, era um homem instruído na lei judaica, e alguns historiadores dizem que ele fazia parte ele era membro do concílio dos líderes judaicos ali daquele momento. Era um homem instruído, era um homem conhecedor. E o objetivo de Jesus nessa conversa não era anunciar que era filho de Deus, não era anunciar que vinha dos céus. Por quê? Porque o próprio Nicodemos dá testemunho disso. Ele diz assim: e este foi ter de noite com Jesus, versículo 2, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. O que da questão ali entre Nicodemos e Jesus
Não era que Nicodemos tinha dúvida da origem de Jesus. Porque o próprio Nicodemos dá testemunho e diz: o senhor é mestre, rabi. Judeu não chama qualquer um de rabi. Depois ele diz: eu bem sei que o senhor veio do céu, porque o que o senhor tem feito aqui no nosso meio não é daqui dessa terra. Então, o texto, a conversa era de Jesus com Nicodemos, era para esclarecer a necessidade que Nicodemos tinha e que todo o povo teria de se curvar ao poder do céu e, por consequência, vivenciar um novo nascimento, e esse novo nascimento é em âmbito espiritual. Não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Se observarmos, irmãos, o ato da nossa conversão, ou da conversão de cada um, quase em sua totalidade, o ato da conversão, ela é oriunda de Deus, do Deus Trino, do Deus poderoso. Na fala da minha mãe, ela disse que Jesus a aceitou, e ela não está errada nessa colocação, porque a questão de conversão, ela em 90% depende de Deus. Me perguntam por quê? Porque Deus preparou, Jesus concretizou e o Espírito Santo convenceu. Deus preparou, Deus arquitetou o ato da salvação. Por intermédio de Jesus isso se concretizou. E quem nos convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta noite a oportunidade da salvação continua aberta. Mas não é por conta do irmão Alex, não é por conta da Assembleia de Deus, não. É porque Deus dos céus, o Deus dos céus, o Deus que está no início e no fim, aleluia, Ele preparou, o seu Filho concretizou, e quem convence o homem da justiça e do juízo continua sendo o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui hoje porque é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo te conduziu para cá. Foi o Espírito Santo que te impulsionou a estar esta noite. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então nós precisamos entender, irmãos, que o Espírito Santo não é um o quê? Que é? Não. O Espírito Santo não é uma coisa. Não é um o quê? O Espírito Santo é um quem. O Espírito Santo é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo de número 3, versículo 13 ao 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João. Esse João
respondendo disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. Está errado aí. Mateus 3, 16. Mateus 3, vai lá, Mateus 3, 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem eu tenho prazer. Nesse texto nós vamos enxergar o Filho, Jesus, o Pai dizendo que tem prazer nele, e o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba descendo sobre o Jesus, sobre o Filho. Nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo tem vontade própria da parte de Deus. O Espírito Santo quer nos controlar, quer nos direcionar. É necessário submetermos ao Espírito Santo. Quem está entendendo a palavra, diga amém. O tema da minha mensagem é: vivendo sob o domínio do Espírito Santo. Versículo de número 8 corrobora com essa minha fala. Ele diz assim, capítulo 3 de João, versículo 8: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra vento vem do grego pneuma, que quer dizer respiração, que quer dizer sopro, que quer dizer espírito. Aleluia. O sopro de Deus continua sobre a igreja do Senhor. A história bíblica nos aponta Deus soprando homens e mulheres para a glória do seu nome. Vou dar aqui alguns exemplos, eu marquei 6 exemplos. O sopro de Deus, Gênesis capítulo de número 37, levou José para o Egito. José foi guiado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que esteve com José naquela feira de escravos. Foi o Espírito Santo que proporcionou que Potifar se alegrasse ao ver José. Foi o Espírito Santo que fez José temer a Deus e não trocar a sua comunhão com o Senhor quando foi tentado pela esposa de Potifar. Foi o Espírito Santo que fez o guarda daquela cadeia ter confiança em José. Foi o Espírito Santo que conduziu e orientou José para interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. Foi o Espírito Santo que revelou a José os anos de sequidão que o Egito iria passar. Foi o Espírito Santo que deu graça e inteligência a José para governar o Egito. Foi o Espírito Santo que soprou a vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, foi
o Espírito de Deus, foi o sopro de Deus, que em 1 Samuel, capítulo de número 16, orientou para que o profeta, o sacerdote, o juiz Eli, escolhesse da parte de Deus um rei para Israel. Deus fala com Samuel: até quando você terá pena de Saul, tendo eu já o rejeitado? Pega o chifre, encha de azeite e vai até a casa de Jessé, porque lá eu já escolhi. Porque o Espírito Santo escolhe também. O Espírito Santo escolhe, louvado seja o nome do Senhor. Eu escolhi um rei para o meu povo. E a Bíblia diz que Samuel se deslocou até a casa de Jessé. E quando ele chega ali, por conta dos seus olhos, ele quase que toma uma atitude errada. Mas Deus falou no coração de Samuel: não atentes para a aparência, porque eu não enxergo como o homem enxerga, eu não olho como o homem olha. Passa-se 7 filhos, até Deus, o Espírito de Deus, tomar a boca de Samuel, e Samuel fazer a pergunta: há mais alguém? Há mais algum mancebo? Tem mais um mancebo. Quem é esse mancebo? É Davi. Está cuidando das poucas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o sopro de Deus que deu estratégia para Samuel se desvencilhar das guardas de Saul, ir até a casa de Jessé e dali ungir Davi como rei. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, capítulo de número 1 e 2, nós vemos Deus soprando Neemias. Aleluia. Esse sopro levou Neemias a não aceitar o estado de Jerusalém e se posicionar perante o rei Artaxerxes. Neemias servia no reino, servia no palácio do rei. Quando ele pergunta sobre como estava a sua terra natal, como estava Jerusalém, as informações foram todas negativas. E ele ficou irado, ele ficou incomodado. Olha para mim, e se posicionou. E o Espírito de Deus deu graça para Neemias. Porque a vez que Neemias chorou, jejuou e orou. E quando ele chega na presença do rei Artaxerxes, o Espírito de Deus já tinha preparado aquele ambiente. Ele pede cartas, e o rei libera cartas, e o rei libera até bandeiras, o rei libera subsídios, para que Neemias chegasse a Jerusalém e reconstruísse as paredes, os muros de Jerusalém. O sopro de Deus impulsionou 16 profetas a profetizarem a verdade, o conserto. São 4 profetas maiores, 12 profetas menores, e eles profetizaram o sopro de Deus. O Espírito de Deus tomava aqueles homens com autoridade, com graça. Uns até tentavam resistir, mas não dá para resistir ao poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E eles profetizaram, e foram perseguidos, mas profetizaram no nome do Senhor. O Espírito de Deus se comunica comigo agora, que vai impulsionar homens e mulheres aqui neste lugar, com autoridade para profetizar em meio ao caos, profetizar em meio à dificuldade, profetizar em meio à enfermidade, profetizar em meio ao desemprego. Louvado seja o nome. Deus continua soprando. Pastor, até agora o Senhor falou, deu exemplos somente de Deus soprando no Antigo Testamento.
Mateus capítulo de número 4. O Espírito de Deus, o sopro, o ruache, o pneuma, o vento de Deus, aleluia, impulsionou o Senhor Jesus para ser tentado no deserto. O Espírito de Deus impulsionou Jesus para ser tentado no deserto. E Jesus venceu o diabo no deserto. Aleluia! Porque ele estava sob o domínio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O sopro de Deus direcionou a igreja primitiva. Os maiores pregadores da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. E ele não permitiu com que Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, diz assim: e chegando a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo do nome de Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, segue, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O intuito de Paulo era começar essa viagem e ir até a Ásia. Ele passa por algumas cidades e fala assim: eu quero pregar o evangelho na Ásia. Eu quero ir até a Ásia. Mas o grande pregador Paulo era conduzido pelo Espírito Santo. Ele se submetia ao querer do Espírito Santo. E diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Segue. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Vai dando glória, irmão. 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quem está entendendo, diga amém aí, irmão. Levanta sua mão no nome do Senhor. Ele fala: o homem, glória, o homem guiado, o homem que se submete à orientação do Espírito Santo, ele não faz o que ele quer. Não, eu vou pregar aqui, eu vou pregar ali, e o Espírito Santo assim: não vai. Não vai. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, nós não estamos falando do Alex, não. Nós estamos falando do Lucas, não, do Jairo, não. Nós estamos falando do grande apóstolo Paulo, o maior implantador de igreja na primeira era. E ele está dizendo: eu vou para lá, eu vou para cá. Não vai, não. Você vai para onde eu quiser. Porque o vento sopra para onde quer. Porque aqueles que são nascidos do Espírito não fazem o que querem, eles fazem o que o Espírito Santo orienta. Quem está entendendo a palavra, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Aí Paulo, vamos descansar. O que é que eu faço? Não, eu vou descansar. Não tem descanso para crente. Para quem é guiado pelo Espírito Santo, não tem descanso não, irmão. Para de achar que você vai ter descanso, não vai ter descanso não, meu filho. Você não vai ter descanso não, meu irmão.
vontade do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo fala assim, olha, eu vou descansar. Aí ele tem uma visão. Aí ele viu um homem falando assim, ó, atravessa a Macedônia, porque nós precisamos da tua ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Em toda a Bíblia, nós vemos homens e mulheres sendo submissos ao Espírito Santo. Eu tenho uma pergunta para a igreja essa noite. Você está esperando o quê para se submeter ao querer do Espírito Santo? Se nós temos de capa a capa homens se submetendo ao Espírito Santo, entendendo que é melhor viver sob a orientação e a soberania do Espírito Santo, e você está esperando o quê? Até quando? Se quiser ouvir uma mensagem mais tranquila, entra no YouTube quando chegar na tua casa e vai ouvir o Pablo Marçal. Porque aqui, meu amigo, é Bíblia. Aqui é palavra. Aqui é confronto. O que você está esperando? Até quando você vai querer viver essa vida de oba-oba? Pode dar um glória a Deus aí, irmão? Aleluia. Ainda bem que você está aqui hoje do meu lado. Eu tenho 3 lições que eu quero aplicar nesse texto com a igreja. Bem rápido. Primeira lição. Crente que entende a soberania do Espírito Santo não contende contra ele. O crente, eu vou repetir, o crente que entende a soberania do Espírito Santo não contende contra ele. Olha o texto, versículo 8, a parte A. Diz assim: o vento assopra onde quer. Nós estamos falando de pessoalidade. O vento sopra onde quer. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem a sua vontade. Vou dar um exemplo bem básico. Quando você almeja muito algo, quando você espera muito por algo, quando você quer muito, mas muito uma coisa, uma conquista, e o Espírito Santo, que é onisciente, sabe que aquela conquista, aquela tua espera acarretará danos para a tua vida. Você quer que eu termine a minha fala? Sim ou não? Sim. Continuo pregando, sim ou não? Sim. Ele não vai te dar. Aleluia. No início da minha fala eu disse que você não se pertence. Você pertence a Deus. Você pertence a Jesus. Você pertence ao Espírito Santo. Crente que entende a soberania de Deus não faz o que quer, não toma a atitude que quer, não. Ele não contende com o Espírito Santo. Você está entendendo a palavra? Atos capítulo de número 9. Vou explicar para vocês como que funciona. Atos capítulo de número 9. Paulo está com cartas percorrendo as cidades com ordem do império para entrar em casas, sinagogas, em templos, arrancar cristãos pelo cabelo à força para os matarem. Paulo está com uma comitiva se direcionando a Damasco. E a Bíblia diz que no decorrer do caminho, um esplendor de luz
localidade. Paulo cai por terra. Ele ouve uma voz. Começa-se um diálogo. Por que você me persegue, Paulo? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você tanto persegue. Tudo é contra ti. Recalcitrar contra os aguilhões. Louvado seja. Tudo é contra você. Querer contender comigo, Paulo. Eu tenho um propósito para a tua vida, Paulo. E o propósito vai mudar. É um 180 que você vai dar. Eu vou dar uma guinada na tua história, Paulo. Hoje você era perseguidor. Mas a partir de agora, você se tornará um perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. O que Paulo faz? Olha para mim. Paulo se desarma. Paulo entende. Escute. Paulo entende que não dá para contender. Paulo fala assim, não dá para eu resistir. Eu nunca senti isso que eu estou sentindo agora. É muito poder. É muita graça. Ele sabe que está morto, mas está falando comigo. Meu filho, ele só morreu, mas ele está falando comigo. Aleluia. Irmão, o Espírito Santo esta noite, ele quer que nós paremos de contender com ele. Aleluia. Viva o Espírito na sua plenitude. Viva uma vida no Espírito na sua plenitude. No seu contexto geral. Deixa o Espírito Santo te guiar. O vento assopra onde quer. Nós temos que ser guiados. Segundo, crente que entende a soberania do Espírito Santo vive sob a orientação dele. Nós estamos vivendo uma anemia espiritual, mas há muitas pessoas que são surdas espiritualmente. São pessoas que estão surdas. O apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz que são pessoas que amontoarão comichões nos seus ouvidos. É um monte de empecilho para que a palavra não chegue. Tem crente que é desorientado na vida, em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida, porque primeiro contende com o Espírito Santo, e segundo, não aceita a orientação do Espírito Santo. E eu vou muito mais além. Como que vai aceitar a orientação se nem conhece a voz do Espírito Santo? Nunca ouviu o Espírito Santo falar. Nunca ouviu Deus falar. Porque para estes, são tão minguados espiritualmente falando, que acha que a Deus só fala através de uma pregação. Não! Volte a dobrar o seu joelho. Volte a dobrar o seu joelho. Entender que não é barriga cheia. Volte a dobrar o seu jeito para você ver se Deus não fala com você. Sabe aqueles crentes que quando se decepciona, ele morrer, eu vou morrer. Crentes pegos de surpresa, corações ingratas, por se decepcionar com familiares, com irmãos. São crentes, irmãos, que nunca ouviram a voz de Deus. Porque Deus fala. Deus orienta. O Espírito Santo não nos deixa enganados. E nesta noite, os nossos ouvidos espirituais serão destampados. Ah, você não entendeu? Está com cara de que não entendeu nada. O Espírito Santo está destampando ouvidos espirituais. Levanta a tua mão, você não vai ser pego de surpresa.
dizendo que o Espírito Santo vai voltar a te orientar em tudo. Para de contender. Primeiro, para de contender. Para de achar que você sabe mais. Para de não querer viver o que o Espírito Santo quer que você viva. E aprenda a ouvir a orientação do Espírito Santo. Já parou para pensar se Paulo vai para a Ásia? Já parou para pensar? Se Paulo vai para a Ásia, o que poderia acontecer? Você já parou para pensar se você tivesse mesmo tomado essa atitude que era para você ter tomado? Tem horas que eu tenho um objetivo e aí eu falo assim, eu vou fazer assim. Esse que vos fala, eu vou fazer dessa forma. E aí o Espírito Santo fala, não vai dar certo. Aí às vezes o Espírito Santo usa a mulher, né? Sua esposa. A vida vai dando sinais. Às vezes o Espírito Santo usa um pregador, um louvor. Ou se não, Ele usa a nossa consciência. usa a nossa consciência. Deixa eu te fazer uma afirmação aqui. Se você planejou algo e a tua consciência está falando para você, colocar uma dúvida, colocar uma interrogação, não faça! Alguém está entendendo a palavra aqui essa noite? Alguém está entendendo a palavra aqui essa noite? Se colocar uma interrogação na tua mente, será? Se existir um será, não faça! É porque os teus ouvidos, isso acontece na tua consciência, porque os teus ouvidos perderam a sensibilidade de ouvir Deus falando. E aí Deus age na tua consciência. Mas nesta noite, Deus, você acredita em visão, irmão? Eu vi desde o início desse culto uma ação demoníaca para este trabalho, para essa reunião. Eu vi o diabo querendo operar, e não é só de carochinha não, você acredita se você quiser. Eu vi Deus contendendo, guerreando com o diabo querendo impedir o Espírito Santo de operar aqui essa noite. E aí eu levantei e falei, você está pouco? Não foi assim, a pergunta, tá bom para vocês? E eu falei, comigo estava pouco. Nós oramos e o culto foi melhorando. Mas agora, eu estou vendo, é como se fosse um redemoinho, irmãos, em cima da gente. É um redemoinho, mas um redemoinho da glória, que é um redemoinho escuro. É o diabo fazendo de tudo para que essa palavra não esclareça a tua mente. É necessário sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Os dias são maus e não irão melhorar. As lutas estão muitas e não irão diminuir. É necessário sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Versículo 8, parte B. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. O Espírito Santo tem voz. Ele fala. É o texto que está dizendo. Ele fala. Ele orienta. E Ele está nos orientando aqui essa noite. Ele está nos orientando aqui esta noite. Ele quer te orientar no seu dia a dia. Terceira lição para encerrar. O crente que entende a soberania do Espírito Santo vive o querer dele, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, ele é conduzido.
Nós somos como marionetes na mão do Senhor. Acho que a maioria da molecada nem sabe o que é marionete, né? Marionete era um negocinho que ficava, né, assim. É assim que Deus nos quer. É assim que Deus quer a igreja. É assim que Deus te quer, irmão, no ciclo de oração. Que você seja conduzida por Ele, pelo Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo nos quer, irmãos, obreiros, homens diligentes na presença do Senhor, conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, para assim conduzir as famílias que estão sob os nossos cuidados. É assim que um pastor tem que conduzir a igreja. É assim que um pastor tem que conduzir a igreja. Eu tinha 2 textos para pregar esta noite, mas o Espírito do Senhor me conduziu, e eu contendendo com o Espírito de Deus para pregar outra mensagem. Mas o Espírito me conduziu para esta mensagem, me alertando: Alex, sim, é minha igreja, que primeiro eles têm que parar de contender com o meu querer. Segundo, Alex, eles precisam ouvir as minhas orientações. E terceiro, Alex, eles têm que viver o que eu quero que eles vivam. Nicodemos não entendeu isso, irmãos. Nicodemos não entendeu isso. Jesus chega a dizer para Nicodemos: o senhor é mestre e não consegue entender essas coisas. Sabe por que você não entende, Nicodemos? Porque você é carne. E quem é carne, quem é nascido da carne, é carne. Mas quem é nascido do Espírito, é Espírito. Nós não somos mais carne, irmãos. Nós somos nascidos do Espírito. E o Espírito de Deus paira sobre nós aqui esta noite. E no grego a palavra pairar é se movimentar construindo. Deus está hoje, através do Espírito Santo, se movimentando no nosso meio e construindo uma nova etapa para que nós venhamos a viver. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Diga amém.